Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. E hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo então sobre os profetas menores. Então hoje nós vamos estudar sobre Amós, depois sobre Joel. Depois sobre Joel. Bom, convido os irmãos então para nós lermos o capítulo 1, versículos 1 e 2 do livro. Amém? Diz assim. Amém. Pode procurar com calma, com tranquilidade. Amós, capítulo 1, versículos 1 e 2. Amós fica depois de Joel. No caso, aí vem Daniel, Oséias, Joel, Amós. Bota lá em Daniel e vai puxando, né? Oséias, Joel, Amós. A gente está seguindo aquela sequência, né, da ordem de Deus. Joel foi semana passada. Ah, sim. Semana passada nós estudamos Oséias e Joel. Ah, sim. Hoje é Amós e Obadias. Ok? Vou ler aqui, os irmãos acompanhem, por favor. Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém para ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto, e secar-se-á o cimo do Carmelo. Bom, vou falar um pouco mais alto. Bom, Amós, ele foi contemporâneo de Isaías. Foi contemporâneo de Isaías, foi contemporâneo de Oséias. Então ele viveu naquele período que antecede o cativeiro de Judá. E no período logo anterior à destruição de Samaria. Então, Amós, ele nasceu no sul, na verdade, ele era oriundo do reino de Judá, né? Lembram? Aquela questão que a gente sempre coloca, para entender o fundo histórico dos profetas menores e também dos profetas maiores, é super importante que os irmãos, é super importante que os irmãos prestem atenção, né, nessa conjuntura de que o reino de Israel e de Judá se separaram lá depois da morte de Salomão. O reino do sul, no caso era chamado de Israel, né? Só que depois da morte de Salomão, o reino foi dividido em 2 por causa de uma imprudência de Roboão, por não querer baixar os impostos, né? Então, Jeroboão, filho de Jeroboão I, ele ficou sendo rei do norte, com 10 tribos de Israel, e Roboão ficou com as 2 tribos do sul. No caso, então esse foi o período do reino dividido. O norte passou a ser chamado de Israel, com a capital em Efraim e Samaria. O sul ficou sendo chamado de Judá, ou Judéia no Novo Testamento, mas Judá, com a capital em Jerusalém, né? Então Judá ficou com 2 tribos, no caso, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Israel ficou com 10 tribos, ok? O reino do norte. Neste caso, o profeta Amós, ele nasce no sul, mas ele exerce o seu ministério no norte. Tecoa era uma cidade que ficava não muito longe de Jerusalém. Eu não lembro se eram 40 minutos
aliás, 40 quilômetros de distância de Jerusalém, mas ele era oriundo de Tecoa, né? Então, ele era contemporâneo de Isaías. Então, ele profetizou antes do cativeiro de Samaria, ou seja, antes da queda de Samaria, antes dos habitantes do Reino do Norte serem levados cativos para o Império Assírio. Okay? Sua origem humilde. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias e lessem, por favor, a referência aqui indicada, Amós 7,14, para nós entendermos a origem humilde do profeta. Então respondeu Amós e disse a Amazias: não sou profeta e nem filho de profeta, mas sim sou boiadeiro e recolho figos silvestres. Ou seja, essa expressão, eu não sou filho de profeta, o que significa? Significa que lá no reino de Israel houve uma escola de profetas, né? Houve uma escola de profetas. Essa escola de profetas, ela foi fundada pelo profeta Samuel, aquele profeta lá que tem 2 livros na nossa Bíblia que foram escritos por ele. Então, Samuel, então ele fundou uma escola de profetas e os seus alunos os chamavam de pai. Então eles eram chamados, na verdade, de filhos do profeta. Há um exemplo bem claro nisso no livro de 2 Reis, capítulo 2, quando Elias é arrebatado no redemoinho, em que os profetas dizem: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Né? Então, nesta escola havia profetas que estavam se preparando para o ministério profético, né? Então, esses profetas eram chamados de filhos dos profetas. Okay? Daí o motivo pelo qual, na história da igreja, nós temos os pais da igreja, que eram mestres, eram professores. Então, seguindo mais ou menos esse exemplo, seguindo mais ou menos essa ideia da escola de profetas lá, de Samuel, de Elias, né, de Eliseu. Porém, Amós, ele não frequentou essa escola de profetas. Não frequentou a escola de profetas. Ele era um boiadeiro e um cultivador de sicômoro, ou seja, era um fazendeiro. Assim como Eliseu também, antes de Elias passar a capa sobre ele e o chamar para o ministério, Eliseu também era boiadeiro, né? Então Amós, ele estava lá cultivando sicômoros e trabalhando lá com os bois, e Deus apareceu para ele e o chamou para o ministério profético, né? Então ele diz: eu não sou profeta e nem sou filho de profetas. O que ele está querendo dizer? Olha, eu não fui preparado para ser profeta. Eu sou um simples boiadeiro, um simples cultivador de sicômoro. Nesse caso, Amazias chegou para Amós e falou assim: poxa, você é de Judá, vem para cá, para Israel, para profetizar. Vai profetizar lá em Jerusalém, vai profetizar lá em Judá. Aí Amós falou: não, eu não sou profeta, nem sou filho de profeta, sou boiadeiro, cultivador de sicômoro. Então esta é a origem humilde do profeta. O que nos indica que o profeta ele tinha pouca ou nenhuma instrução acadêmica. Isso não significa, aí eu até faço uma coisa aqui que eu havia me esquecido de fazer, o que não significa que ele era pobre. O que não significa que ele fosse uma pessoa, tivesse uma vida sofrida.
Era um agricultor, era uma pessoa tipo assim, que nem um fazendeiro hoje, né? Ele tem boi e tem as plantações, então ele tem um ganho, né? Isso, exato. Então ele exercia lá o cultivo de terras e ele comercializava essas terras no Reino do Norte. Né? No período de prosperidade, um certo período de, nesse caso não tanto, mas mais de decadência, mas num certo período de talvez final, né, de prosperidade lá do Reino de Israel, Reino do Norte. Agora, a mensagem do profeta. O que o profeta fala? Qual é a mensagem que Deus coloca nos lábios dele? Lembrando que o profeta, o pregador, ele não é o dono da mensagem, ele é o portador da mensagem. Né? Ele não é o autor da mensagem, ele apenas transmite a mensagem. É como se fosse, por exemplo, quando eu era criança, que minha mãe chegava para mim e falava assim, vai lá e pergunta, aí é interessante, né, que quando a gente era criança, quando eu era criança, tinha um vizinho nosso, morava do lado, né, chamado Selvagem. E ele tinha criação de galinhas, ele plantava alface, plantava cebola, plantava couve. Naquele período da inflação, né, tal, anos 80, aí minha mãe chegava para mim, e minha mãe ou minha avó chegava para mim e falava assim, Rinaldo, vai lá e fala com o seu Bade que a gente está querendo aí, fala com ele lá para mandar um alface para a gente, depois a gente paga. Aí eu ia lá, falava com o seu Bade, né? Eu era velhinho já na época, mas o seu Bade, minha mãe mandou aqui para pegar um alface aí com o senhor. Então, ou seja, a mensagem é da minha mãe, não só transmitir. Então, tal é a mensagem dos lábios dos profetas, né? No conteúdo do livro, a mensagem do profeta, ele transmite o quê? Oráculos e julgamentos de Deus. O primeiro oráculo é dirigido a Damasco. Ele não profetiza para um povo só. Ele não profetiza só para Israel. Ele profetiza para um grupo, ou seja, não exatamente para um grupo, mas para várias pessoas, vários reinos. Repete aí qual era a Ele profetiza para vários reinos, não só para Israel. O primeiro reino para o qual ele profetiza é o reino de Damasco. Está no capítulo 1, versículos 3 a 5. Quem puder ler para nós, por favor. Capítulo 1, versículos 3 a 5. Ele profetiza contra Damasco. O que é um oráculo? O oráculo é uma palavra poderosa, é uma palavra de poder. Significa que que a palavra de Deus tem credibilidade, que a palavra de Deus tem autoridade, que a palavra de Deus é uma palavra profética que se cumpre. Amós capítulo 1, versículos 3 a 5. Quem achar primeiro pode ler, por favor. Eu vou pedir assim, vamos fazer o negócio para ficar algo mais organizado. Nosso diácono Márcio lê em Amós, capítulo 1, versículos 3 a 5, a esposa do Márcio. Lê, por favor, capítulo 1, versículos 6 a 8. A nossa irmã Carla, capítulo 1, versículos 9 e 10. A nossa irmã Josélia, capítulo 1, versículos 11 e 12. Então, nosso irmão Diácono Márcio, pode ler para a gente aí, por favor, capítulo 1, versículos 3 a 5. Oi? Capítulo 1, versículos 3 a 5. 3 a 5. Sim. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco, por 4 não retirarei o cativo, porque te ligaram a Gileade com um trigo de ferro. Por isso, porém, fogo à casa de Hazael, e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad, e quebrarei os ferros de Damasco, exterminarei os moradores de os que têm os servos de Bet-Herda, e o povo da Síria será levado em cativeiro, aqui diz o Senhor. Pode continuar. Até o 5.
Eu sinto. Até o 5? Ok. Então aqui a gente vê uma profecia de Amós contra a Síria. E Damasco era o quê? E até hoje é capital da Síria. Já naquele tempo já tinha uma certa preeminência, né? Então hoje nós temos aí o caso de Damasco como capital da Síria. Então, nesse caso havia uma profecia contra Damasco, né? Agora a esposa do Diácono Márcio, lê para mim, por favor, capítulo 1, versículo 6 a 8, aqui já é uma profecia que Deus deu a Amós contra Gaza. Gaza era uma das 5 cidades dos filisteus, né? Tinha Gaza, Ascalon, Ecrom, Timná, Gaza, Askelon, Ecrom, Timná e a última eu sempre esqueço. E Gaza, Ascalon, Ecrom, Timná e agora não lembro, mas é isso. Gaza é uma, hoje tem a faixa de Gaza, né? Exatamente aquela localidade ali. Pode ler, por favor, minha irmã. Amós 1, 6. Capítulo 1, versículo 6 a 8. Isso. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza, por 4, não sustarei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo, para, esse mesmo? Sim. Para o entregarem a Edom. Até o 6, né? Até o 8. Até o... Capítulo 1, versículos 6 a 8. Por isso meterei fogo aos muros de Gaza, fogo que consumirá os seus castelos. Eliminarei o morador de Asdod e os que têm o cetro de Asquelon, e volverei a mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Obrigado. Agora, irmã Carla, por favor, profecia contra Tiro, Fenícia. No caso, Tiro era a capital do antigo Império Comercial dos Fenícios, né? Pode ler, por favor, irmã Carla, capítulo 1, versículos 9 e 10, 2 versículos. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro e por 4 não tirarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança dos irmãos. Por isso porei fogo ao muro de Tiro e ele consumirá os seus palácios. Obrigado. Aí temos então a profecia contra Tiro. A cidade, interessante que a cidade de Damasco, ela se levantou, né? Ela foi abatida, mas depois ela conseguiu se reerguer. Porque a profecia, ela não diz que Deus exterminaria, ou seja, varreria da terra os sírios, né? Mas no caso de Gaza, a faixa de Gaza está lá, mas os filisteus, pelo que nos parece, não estão mais, né? Esse Tiro é aonde que o senhor falou agora há pouco? Que fala aqui? Sobre Essa que eu li, contra Tiro, essa profecia contra Tiro. Aí Tiro é qual cidade? Tiro o atual Líbano, fica no atual Líbano, né? Que na época era chamada de Fenícia. Nesse caso, veja bem, Tiro foi destruída e nunca mais conseguiu se erguer. Nunca mais se levantou. Nunca mais se levantou. A quarta profecia é contra Edom. Capítulo 1, versículos 11 e 12. Irmã Josélia, por favor. Assim diz o Senhor, por três pecados de Edom e pelo 4, não retirarei o seu castigo, porque perseguiu a espada o seu irmão, e aniquilou todo o afeto natural, e em seu furor lhe despedaçou para sempre, e para sempre guardou o rancor. Atearei fogo em Temã, e ele consumirá os palácios de Bozrah. Ok, obrigado. Tanto essa profecia lida pela irmã Josélia, quanto essa profecia lida pela irmã Carla, ela está num tempo verbal chamado de pretérito profético. Por que pretérito profético? A profecia ela está no passado,
Não é isso? A conjugação é no passado, significa aí pretérito, né? Mas o cumprimento dela é no futuro. Por quê? Edom, e a gente vai estudar melhor isso quando a gente lê, quando estiver falando sobre Obadias, Edom vai rir e vai perseguir Judá quando a Babilônia invadiu Judá. Né? Então, Deus vai castigar Edom. Edom, quem aqui já viu aquele documentário da cidade de Petra? Quem já viu? Já viu? Quem aqui já viu? Agora vamos nos repetir, vamos nos voltar para os filmes, né? Para filmes. Quem aqui já viu aquele filme Transformer? O filme era desenho da minha época de criança, né? Agora virou filme aí, às vezes eu acho legal assistir. Transformer, a vingança dos derrotados, né? Quem já viu? Já viu? Lembram que os personagens ali, eles vão num lugar lá no Egito, do Egito eles vão para outro lugar lá deserto, e eles entram num templo, né? Que foi cavado na rocha. Então aquilo ali é a cidade de Petra. Que a palavra no grego é Petra, que significa rocha, porque os edomitas eles foram habitar nas rochas, eles conseguiram a passagem para o lugar, para a cidade deles era uma passagem pequena. Então se entrasse um grande exército, né,